Olá! Começa agora mais uma edição do Indaiá Notícias, o telejornal que vai trazer para você tudo o que acontece na nossa cidade. E na edição de hoje você vai ver: alunos de colégio da cidade lançam foguetes experimentais no Parque Ecológico. Mais de 300 pessoas participam da 5ª Mostra Cultural Aurorense. Projeto Guri promove primeiro encontro de cordas dedilhadas. Isso e muito mais você assiste agora no Indaiá Notícias. Hoje é o Dia Mundial de Conscientização do Diabetes, uma doença silenciosa que, embora não tenha cura, pode ser amenizada quando o portador segue alguns hábitos mais saudáveis. Diabetes é uma doença bastante comum no mundo, acometendo cerca de 7,6% da população adulta entre 30 e 69 anos. Porém, estima-se que cerca de 50% dos portadores desconheçam o diagnóstico. Segundo uma projeção internacional, com o aumento do sedentarismo, obesidade e envelhecimento da população, o número de diabéticos no mundo vai aumentar mais de 50%, passando de 230 milhões em 2025. O diabetes, assim como a hipertensão, na maioria das vezes, passam despercebidos por não apresentarem sintomas expressivos. Por isso, é essencial passar por avaliação médica e ficar atento aos principais fatores de risco. Alguns fatores de risco, como obesidade, história familiar positiva de diabetes e de pressão alta, ou de infarto e derrame em pai e mãe, erro alimentar, tabagismo, sedentarismo e o uso abusivo de álcool. Essas doenças, quando não tratadas corretamente, podem resultar em complicações como ataque cardíaco, derrame cerebral, insuficiência renal, problemas na visão, amputação do pé, entre outras. E a prática da atividade física é uma importante aliada nesses históricos. Hoje, o que o Ministério da Saúde preconiza são 150 minutos de atividade física semanais, distribuídos pelo menos 70% em aeróbicos e 30% em anaeróbicos. O importante é mover-se, é realizar atividade física, e não só a partir dos 50 anos. Modificação do estilo de vida desde a infância até a terceira e última idade. Sebastião da Silva e Antônio Fonseca são diabéticos, seguem rigorosamente as recomendações médicas e convivem muito bem com a doença. Para mim, não tem problema nenhum. Eu convivo muito bem com o diabetes, porque eu procuro seguir 3 regras muito importantes para um diabético. Primeiro é tomar os comprimidos, ingerir os comprimidos recomendados pelo médico. Segundo, alimentação. Eu não como todos os alimentos que existem por aí. Existem os alimentos com baixo teor de carboidrato, existem os alimentos com alto teor. Alimentos de alto teor de carboidrato eu deixo de lado, por exemplo, macarrão, o arroz e outros eu deixo de lado. Eu como aqueles alimentos que têm baixo teor de carboidrato. E terceiro, o controle emocional, porque a emoção, ela produz cortisol e o cortisol aumenta a glicemia na corrente sanguínea. Graças a Deus, meu diabetes tá bom, tá normal, eu não abuso, eu faço o regime como ela pede. Aí ela falou, você pode comer de tudo, um pedacinho de cada coisa, não comer de encher, todo dia enche. Então eu estou fazendo isso aí. O hipertenso Benedito Ribeiro também é um exemplo a ser seguido. Porque eu sou hipertenso, né? Então eu tomo remédio certinho para controlar a pressão e faço os exames uma vez por ano para prevenção. A médica da família, Thaís Perini, ressalta a necessidade dos homens adotarem uma postura preventiva e não apenas procurar auxílio quando a doença estiver avançada. A nossa mensagem é: vamos prevenir para que a gente não precise só tratar, né? E sempre trabalhar na educação em saúde. É isso que falta mais para a nossa população em geral. E um recado muito importante para os usuários do coletivo urbano e rural da nossa cidade. A partir de segunda-feira, dia 17, a tarifa vai subir. Será de R$ 3,20. De acordo com o Departamento de Transporte Coletivo aqui da cidade,
O reajuste seria superior se seguisse a definição do índice de correção. Então, na segunda-feira, não se esqueça de separar 30 centavos a mais por tarifa no ônibus. E quem passou hoje pelo Parque Ecológico pôde conferir um acontecimento no mínimo inusitado. Os alunos do 9º até o 2º ano do colegial do Rodan tiveram uma aula bem diferente na tarde dessa sexta-feira. Eles lançaram 9 foguetes feitos de garrafa PET e isopor, de acordo com as leis de Newton. Cada foguete, feito pelos próprios alunos, atingiu cerca de 50 metros de altura e deixou os grupos animados com a façanha. Segundo o professor Marcelo Teixeira, idealizador da atividade, o lúdico ajuda os estudantes a fixar e desenvolver o conteúdo com mais facilidade. Na verdade, a gente traz os alunos para a realidade, né? O que acontece aqui é que a gente leva para a sala de aula. E isso fica muito distante deles, porque eles não têm, em sala de aula, o tempo necessário para entrosar, para interagir com o fenômeno físico. Na verdade, as aulas deveriam ser sempre aqui, né? Para todo o sistema educacional, né? Já a aluna Júlia Mota Geller, que participou do experimento, pontua a importância de se fazer um trabalho em grupo. Então, eu achei muito interessante, porque a gente vem trabalhando esse projeto já faz um tempo. O professor ele vem introduzindo essa ideia para os 2 nono anos. É um trabalho de equipe. O resultado foi muito legal no final, que agora tem a apresentação de todo mundo. Ao longo do ano, foram mais de 20 experimentos que tiraram os alunos da sala de aula e mostraram na prática como as leis que regem o universo funcionam. E amanhã é feriado nacional. 15 de novembro é o dia da proclamação da República. Por isso, os radares não operam. Mesmo assim, motorista, respeite os limites de velocidade dentro da cidade e nas estradas também. Dessa forma, é garantia de mais segurança para você mesmo, para os outros motoristas e quem estiver junto no veículo. E no próximo bloco, mais de 300 alunos participam da 5ª Mostra Cultural Aurorense. Mais detalhes daqui a pouquinho, fique por aí! Hoje pela manhã, mais de 300 alunos participaram da 5ª Mostra Cultural da Escola Estadual Aurora Skodro-Groff. O tema foi o preconceito. Presenciar o que os judeus passaram em um campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Foi isso que os alunos da Escola Estadual Aurora puderam experimentar. A organização do evento envolveu todos para discutir um tema polêmico, o preconceito. A organização ela foi muito importante porque foi uma união da escola toda. Também os alunos tiveram a oportunidade de se conhecer e também sair um pouco da parte teórica da sala de aula, né? Em que a gente só lê e acaba não vendo a profundidade do que realmente aconteceu, quão grande foi o Holocausto, né? A Mostra Cultural Aurorense acontece há 5 anos e encerra o ano letivo. É uma maneira de expor os trabalhos realizados dentro da sala de aula. Bom, a mostra é importante porque ela é uma síntese do trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo. Ela se fundamenta no currículo da escola, na proposta pedagógica da escola. Então, são envolvidas todas as disciplinas e com os trabalhos, com as atividades ao longo do ano. E a gente faz, então, a amostra, que é exatamente para mostrar a produção cultural e educacional da escola ao final do ano letivo. Então, ela é um encerramento do ano letivo. Além de cartazes com frases de encorajamento, os mais de 300 participantes esperavam para ouvir a história de Nanette Blitz-Koenig, uma sobrevivente do Holocausto. Eu acho uma oportunidade maravilhosa, acho que não só para mim como para todos os alunos, isso vai ficar marcado com certeza. Até me arrepia pensar o que ela passou, o que ela viveu, e ela pode estar aqui hoje contando para a gente em Indaiatuba, no nosso país, né? Ela sofreu em outro país e veio para cá, e hoje ela está dando uma palestra, acredito que será maravilhosa. Eu acho que não dá para descrever o quão importante isso é para todos nós. Holandesa, judia, a senhorinha simpática de 85 anos esteve perto da morte por 3 vezes enquanto estava em um campo de concentração. Ela escapou de comer mexilhões envenenados, da fila da morte e até de receber um tiro a queima-roupa. Então eu tive imensa sorte
não aconteceu nada. E na última vez foi quando eu fui buscar água no fim da guerra e um guarda me tirou da linha e apontou sua arma. Eu acho que naquela altura eu já estava indiferente. Quer me matar que seja. Isso talvez tirou o prazer dele me matar e atirou no ar. A colega Jane Frank foi aclamada pelos alunos, que pararam tudo para ouvir a história sobre a vida de Nanette. A sobrevivente afirma que essas interações escolares são importantes para que o aluno reconheça o papel da escola e se valorize. O aluno, em primeiro lugar, tem que valorizar a escola. Nós, a partir de 1943, não tinha mais escolas para alunos judaicos. Eles têm que entender que o professor é o meio, mas não é o fim. Eles têm que parar um pouco de mandar mensagens e eles têm que se interessar em si, porque eles podem conseguir o que quiserem, desde que eles estudam e que eles querem ser alguém. Proporcionar vivência também foi um dos motivos que levaram a retratar o Holocausto, já que o evento aproximou os alunos por causa das diferentes situações de preconceito vividas no cotidiano. Como o tema é preconceito, nós vivemos todos os dias situações de preconceito. Então, fazer algo que possa mostrar tanto a nossa realidade, mas também com um fato histórico, para mostrar que acontece tanto no dia a dia, quanto tudo, na história mesmo. Amanhã, às 8 horas da noite, o novo Centro Cultural Jardim Morada do Sol recebe a peça Jogos Improviso. Atores das oficinas da Secretaria da Cultura vão improvisar 11 jogos com a plateia, promovendo interação e, com certeza, muitas risadas. Vai ser, no mínimo, uma noite bem divertida. A classificação é 14 anos e a entrada é gratuita. No quadro de moda hoje, a blogueira Aline Veiga vai falar um pouco sobre uma tendência que também foi usada no inverno, a estampa floral. Olá! No programa de hoje vamos falar sobre a estampa que vai fazer muito sucesso nesse verão, a floral. Esse tipo de estampa vai ser muito visto nas vitrines de lojas em todo o Brasil. Em vestidos, shorts, blusas, calças, saias e até em biquínis. Essa estampa fica muito bem quando combinada a uma peça mais lisa, em uma cor que lembre a estampa ou que combine com ela. Por exemplo, se você optar por uma saia que for floral em tons de rosa e branco, você pode combiná-la com uma regata branca ou azul marinho. Tudo vai depender do seu estilo. Se você for mais ousada e moderna, pode usar uma cor mais diferente para combinar com a estampa. Se quiser usar a estampa que tem uma cara mais de dia para um look à noite, a dica é usar um batom em um tom mais forte, como vermelho ou roxo, e com um belo salto alto. Os acessórios metalizados estão super em alta e ajudam a deixar o look floral com cara de noite. As estampas florais em tons pastéis são mais suaves e trazem leveza ao seu visual, podendo também ser usadas em eventos mais formais e combinadas com acessórios mais finos e salto alto. Já os modelos em cores vibrantes ficam melhores se usados durante o dia. Os vestidos florais têm a capacidade de te deixar sexy ou romântica, dependendo do modelo que você escolher. Fique atenta a uma dica. Quanto maior a estampa, parecerá maior a proporção do seu corpo. Então, se você estiver acima do peso, opte pelas estampas florais um pouco menores, mas não muito pequenas, ok? Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, entre em contato comigo pelo e-mail modaeestilo@tvindaiá.com.br. Obrigada e até a próxima semana! O final de semana já está chegando, mas será que tem sol ou chuva? Boa pergunta, né? Vamos conferir a previsão do tempo. O sábado deve ter variação de nebulosidade com períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens.
A temperatura varia entre máxima de 26 graus e mínima de 16. No domingo, a nebulosidade aumenta e o sol aparece pouco. A temperatura fica entre máxima de 25 graus e mínima de 15. E na segunda-feira, o sol deve predominar entre poucas nuvens. A máxima pode chegar a 27 graus e a mínima deve ser de 14. E daqui a pouco a Giovana aparece na telinha para contar como será o calendário esportivo do final de semana. No Planeta Esporte de hoje, você vai ver as competições que acontecem nesse final de semana. E tem jogo decisivo para o Primavera Sub-20 no Campeonato Paulista. Eu vejo você daqui a pouquinho. Até já! E no próximo bloco você confere. Projeto Guri promove primeiro encontro de cordas dedilhadas. O intervalo é rapidinho. Eu já volto. Alguns alunos do projeto Guri, do Polo de Indaiatuba, se apresentaram hoje lá no CIA. Aqui na cidade, o Projeto Guri já existe desde 1995 e atende crianças de 6 até 18 anos. Esse projeto sociocultural conta com 230 alunos entre aulas de canto, instrumentos de cordas dedilhadas e friccionadas, sopro e percussão, teclados e iniciação musical. Na verdade, eles aprendem tudo a questão de música. Eles entram numa turminha um pouquinho mais... que não sabe muita coisa, e aí eles vão evoluindo, aprendem a ler partitura, a tocar um instrumento, e é um curso gratuito. As crianças não precisam ter um instrumento, os cursos são às terças e quintas, no período da manhã e da tarde. No início da tarde de hoje, alguns alunos das aulas de instrumentos de cordas dedilhadas se apresentaram no CIA, junto com diversos outros polos do Projeto Guri. Para as crianças é muito importante porque eles têm uma interação maior entre os polos, eles se conhecem, eles fazem amizade e, além de tudo, eles ouvem e tocam boa música. Já sabe como será o final de semana? Tem vários eventos acontecendo na cidade. Vamos conferir tudinho com a jornalista Amanda Barrocas na nossa agenda cultural. Oi pessoal, tudo bem? Toda sexta-feira é dia de trazer o que de melhor acontece em Indaiatuba em nossa agenda cultural. E as apresentações da mostra competitiva da segunda edição do Festival Proscênio continuam, hein? Logo mais, às 8h30 da noite, no novo Centro Cultural Jardim Morada do Sol, começa o espetáculo O Beijo do Homem, do Grupo de Teatro de São Paulo, Núcleo Cult. A direção é de Anderson Mascarenhas. No sábado, o grupo paulistano Pequeno Teatro de Torneado entra em cena com a peça Péter em Fúria. 25 atores sobem ao palco para impressionar os jurados, já que esse foi o grupo vencedor do festival do ano passado. O local da apresentação é a Sala Acrísio de Camargo. À noite, às 8h30, o CIA recebe a peça Epitáfio do grupo Companhia em Versão. A direção é de Bernardo Fonseca Machado, que também é um dos atores. O Festival Proscênio é realizado pela Secretaria Municipal de Cultura e o Grupo Estrada. O principal objetivo é disseminar as peças teatrais, facilitando o acesso à população. Por isso, é tudo de graça. No domingo, o CIA vira palco da cultura de rua e a partir das 10 horas da manhã acontece o Trix vs Trix, promovido há 7 anos pelo Intrusos Cru. O evento é um campeonato de breaking que tem como finalidade a troca de conhecimento, já que reúne praticantes de todo o país. Além do break, toda a cultura hip hop estará presente com a participação de DJs, grafites e o MC. As batalhas individuais e em grupo receberão prêmios em dinheiro e o evento também comemora os 10 anos do grupo Intrusos Cru. Um dos grupos que se apresenta é o Projetamente.
Encerrando o final de semana, às 5 da tarde, no novo Centro Cultural Jardim Morada do Sol, tem a tarde musical realizada pela Secretaria da Cultura. Os alunos da oficina de violão se apresentam gratuitamente. Por hoje é só. Semana que vem eu volto para contar todos os eventos culturais que acontecem na cidade. Uma ótima semana para vocês! E amanhã tem feirinha de adoção de animais. São 2 acontecendo na cidade. A primeira é do Centro de Zoonoses e estará na rua 24 de maio, em frente à Casa do Lavrador, das 9 da manhã ao meio-dia. É a adoção responsável dos animais que ficam por lá. Já a segunda é a feirinha do Grupo de Amigos em Prol dos Animais, o GAPA, e estará no estacionamento do supermercado Walmart, das 9 da manhã até as 3 horas da tarde. Tá aí uma oportunidade para adotar um novo amiguinho e membro da família. E o Indéia Notícias fica por aqui. Um ótimo final de semana e na sequência tem Planeta Esporte, todo o calendário esportivo do final de semana. E a gente se vê na segunda-feira, hein? Eu espero por você!